Imagine a cena. O despertador toca, são 6 da manhã, mas para você parece que são 3 da madrugada. Você se arrasta para fora da cama, com os olhos pesados, a cabeça zumbindo. Isso se repete dia após dia. E se eu te disser que essa rotina de apenas 4 horas de sono por noite, repetida por um mês, pode transformar o seu corpo e sua mente de maneiras que você nem imagina? Não estamos falando só de cansaço, estamos falando de um experimento sombrio que muita gente faz sem saber. E as consequências, bem, elas são chocantes. Fica comigo que hoje a gente vai desvendar o que realmente acontece quando você decide encarar o desafio das 4 horas de sono. E te garanto, a ciência por trás disso vai te deixar de cabelo em pé. O mito da produtividade e a dívida do sono. Muitos de nós, na corrida insana por produtividade, caímos na armadilha de sacrificar o sono. Achamos que estamos ganhando tempo, mas na verdade estamos acumulando uma dívida. Uma dívida de sono que, como qualquer dívida, cobra os juros altos. E quando falamos em dormir apenas 4 horas por noite por um mês, a conta chega pesada. Você já ouviu falar na expressão privação crônica de sono? É exatamente isso. E olha que interessante. Um estudo publicado na revista Sleep em 2003, feito com voluntários que dormiam apenas 6 horas por noite por 2 semanas, mostrou que o desempenho cognitivo deles era equivalente ao de alguém que tinha passado 24 horas sem dormir. Imagina só, dormindo 6 horas, você já está com a mente de alguém virado na noite. Agora pense em 4 horas, por um mês. O cérebro em modo de sobrevivência. Neurônios esgotados e sinapses frágeis. Quando você se priva de sono, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. É como se ele estivesse tentando manter as funções básicas funcionando, mas as complexas, essas ficam comprometidas. Quer ver? Seu córtex pré-frontal, a região responsável por decisões, raciocínio lógico e controle de impulsos, vira uma gelatina. É por isso que você começa a tomar decisões ruins, se irrita com facilidade e tem dificuldade de se concentrar. Lembra daquela briga boba que você teve com alguém depois de uma noite mal dormida? Pois é, a culpa pode ser do seu córtex pré-frontal esgotado. E tem mais. O sono é essencial para a consolidação da memória. Enquanto você dorme, o seu cérebro organiza as informações do dia, fortalece as conexões neurais, as sinapses, e joga fora o que não serve. Se você dorme pouco, é como se a faxina não fosse feita. Suas memórias ficam bagunçadas e aprender coisas novas se torna uma tarefa hercúlea. Aquela dificuldade de lembrar nomes ou de absorver conteúdo no trabalho ou na faculdade, depois de noites mal dormidas, está explicado. O impacto no corpo, mais do que olheiras e bocejos. Mas o impacto da privação do sono vai muito além da mente. Seu corpo sente cada minuto de sono perdido, e os efeitos são assustadores. Nível hormonal em desequilíbrio. A grelina, o hormônio da fome, dispara, enquanto a leptina, o hormônio da saciedade, despenca. Ou seja, você sente mais fome e tem menos sensação de estar satisfeito. Resultado? Ganho de peso, muitas vezes sem entender o porquê. Não é só força de vontade, é química no seu corpo te sabotando. Sistema imunológico em frangalhos. O sono é a hora que o seu corpo usa para recarregar as defesas. Células T, citocinas, tudo isso é produzido enquanto você dorme. Se você não dorme, seu sistema imunológico fica vulnerável e você vira um alvo fácil para resfriados, gripes e outras infecções. Aquela gripe que não vai embora nunca, talvez o seu sono esteja por trás dela. Risco de doenças crônicas. E aqui a coisa fica séria. Estudos mostram que a privação crônica de sono está ligada a um aumento do risco de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até mesmo AVC. Sim, não dormir pode te levar a um ataque cardíaco ou derrame. Alucinações, psicose e a realidade deturpada.
E se eu te disser que, em casos extremos, a privação severa e prolongada de sono pode levar a alucinações e até mesmo a um estado de psicose temporária? Pois é, o cérebro, na tentativa de compensar a falta de sono, pode começar a criar realidades alternativas. Lá em 1959, um DJ de rádio americano chamado Peter Tripp fez um experimento maluco. Ele ficou 200 horas sem dormir, transmitindo ao vivo. Nos últimos dias, ele começou a ter alucinações, enxergando teias de aranha por todo lado e até se convencer de que havia um médico dentro de sua geladeira. É um caso extremo, claro, mas ilustra o quão impactante a privação de sono pode ser para a nossa percepção da realidade. E já que estamos falando de experimentos malucos, preciso te contar sobre a famosa teoria da privação de sono soviética. Embora seja considerada uma lenda urbana, a história é tão arrepiante que vale a pena a gente mencionar para a gente entender o lado mais sombrio da privação de sono. A lenda dizia que cientistas soviéticos teriam mantido 5 prisioneiros acordados por 15 dias usando um gás estimulante experimental. No início, os prisioneiros conversavam normalmente, mas com o tempo começaram a desenvolver psicose, automutilação e até mesmo a cometer atos de canibalismo. Embora seja ficção, essa história serve como um alerta dramático sobre os perigos extremos da privação de sono. O poder da soneca e a higiene do sono, virando o jogo. Mas nem tudo está perdido. Se você se identificou com algum desses sintomas ou está lutando para dormir o suficiente, saiba que existem soluções, e elas não envolvem um mês de sono ininterrupto. O poder da soneca estratégica. Uma soneca de 20 a 30 minutos pode ser um verdadeiro reboot para o seu cérebro. Mas cuidado para não passar dos 30 minutos ou você pode entrar em sono profundo e acordar ainda mais grogue. Higiene do sono. Sim, isso é real e super importante. Significa criar um ambiente propício para o sono. Nada de telas de celular ou computador antes de dormir. O brilho da tela inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Tente manter um horário de sono regular mesmo nos fins de semana. O seu corpo adora a rotina, e um quarto escuro, silencioso e fresco faz toda a diferença. Daqui a pouco vou te dar uma dica de ouro, algo que pouquíssimas pessoas sabem e que pode transformar suas noites de sono. O impacto social, relacionamentos e desempenho. E não é só sua saúde física e mental que sofre. Seus relacionamentos também entram em modo de crise. Imagine você, irritado com dificuldade de se comunicar, sem paciência. Seus amigos, sua família, seu parceiro, todos sentem o peso da sua privação de sono. E no trabalho? Sua produtividade despenca, você comete mais erros, sua criatividade some. É um ciclo vicioso. Você dorme pouco para ser mais produtivo, mas acaba sendo menos produtivo por dormir pouco. Loucura, não é? A dica de ouro. O diário do sono. Lembra daquela dica de ouro que eu prometi? Aqui tá. Mantenha um diário do sono. Anote a que horas você foi para a cama, a que horas acordou, quantas vezes você acordou durante a noite e como se sentiu ao acordar. Registre também o que você comeu e bebeu antes de dormir. Isso pode te ajudar a identificar padrões e descobrir o que está sabotando o seu sono. Muitas vezes, um simples café tarde na noite ou um exercício intenso muito perto da hora de dormir são os vilões. Conclusão. Priorize seu sono, priorize sua vida. O sono não é um luxo, é uma necessidade básica, tão fundamental como comer e respirar. Ignorar isso é jogar roleta russa com a sua saúde. Dormir 4 horas por noite por um mês, na verdade, é um experimento perigoso com consequências reais e assustadoras. Seu corpo e sua mente precisam desse tempo para se reparar, se recarregar e se preparar para um novo dia. Então, da próxima vez que você pensar em sacrificar suas horas de sono, lembre-se de tudo que conversamos hoje. Lembre-se do seu cérebro em modo de sobrevivência, do seu corpo vulnerável e da sua vida social e profissional em risco. Priorize seu sono
e você estará priorizando sua vida. E aí, qual foi a informação mais curiosa que você aprendeu hoje? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a viver melhor. Aqui ao lado temos mais 2 vídeos super importantes para continuar aprendendo e aprimorando sua saúde. Te espero lá!